Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre dinossauros. É verdade, vamos ver aqui uma pequena lista de 5 dinossauros muito estranhos. Não são aqueles dinossauros que tu vês nos filmes, como o T-Rex, são mesmo dinossauros estranhos. Mas antes, inscreve-te no canal, deixa um like e no final do vídeo comenta aqui por baixo qual foi o teu dinossauro preferido. O primeiro dinossauro da nossa lista tem um nome mesmo engraçado, é o Therizinosauro. Eu gostava de saber porque é que dão estes nomes esquisitos aos dinossauros, não lhe podia chamar por exemplo Rodolfo. Era bem mais fácil para nós. Com um longo pescoço e umas garras que poderiam chegar até 1 metro de comprimento, este dinossauro metia respeito. Mas não eram só as garras que eram grandes, este animal poderia chegar facilmente aos 12 metros de comprimento e 5 metros de altura, pesando 4 toneladas. Era um autêntico monstro que viveu no fim da Era Cretácea. Ele terá vivido na zona onde hoje em dia fica a Ásia e apenas foram encontrados fósseis na Mongólia. Apesar de ele parecer assustador e das suas enormes garras, este dinossauro não comia outros dinossauros, apenas comia plantas e erva. Bem visto, não era assim tão mau, imagina os outros dinossauros mais pequenos ao pé deste animal de grande porte. E ao ter medo. O nosso próximo dinossauro não tem um nome mais fácil do que o anterior. Chamava-se Epidexipteryx. Ele terá vivido na zona da China há mais de 152 milhões de anos. Foi um dos antepassados dos nossos pássaros atuais, apesar da maioria dos cientistas dizerem que ele não tinha qualquer pena no corpo, apenas 4 longas penas no rabo. Claro que isto são apenas teorias, porque alguns também defendem que ele teria o corpo coberto de penas, apenas não conseguiria voar. Não se sabe. O que se sabe é que ele tem um ar extremamente agressivo e era carnívoro, ele alimentava-se de outros seres vivos. Apesar de ser carnívoro e da sua agressividade, este dinossauro era do tamanho de um pombo. É verdade, era do tamanho de um pequeno pombo. Apesar de pequeno, confesso que este é um dos meus dinossauros preferidos. Eu acho mesmo muita graça a este dinossauro. Se já achaste estes dinossauros estranhos, imagina os 3 últimos dinossauros da nossa lista. Em terceiro lugar fica o Microraptor. O Microraptor, tal e qual como o dinossauro que acabámos de ver, ele também tinha penas e também não voava. O mais estranho neste dinossauro é que ele tinha uma espécie de 4 asas. Os cientistas acreditam que ele era capaz de trepar às árvores e depois lançava-se delas planando vários metros. Ele também foi um dos dinossauros mais pequenos que habitou a Terra. Poderia chegar a 30 cm de altura e 70 cm de comprimento e pesar 4 kg. Ainda assim já era maior que um pombo. Este animal também era carnívoro, também se alimentava de provavelmente insetos e outros animais mais pequenos do que ele. Basicamente ele é parecido com os esquilos que vocês conhecem, só que era maior e em vez de pelo tinha penas e era carnívoro, mas atuava mais ou menos da mesma maneira que os esquilos. Através de fósseis encontrados na China, os cientistas acreditam que ele seria uma espécie de corvo, preto e brilhante, bastante bonito. E fica assim entregue o terceiro lugar na nossa lista. O segundo animal da nossa lista é o Deinocheirus. E sem dúvida nenhuma que é um animal extremamente estranho, até porque os cientistas sabem muito pouco acerca deste animal e decidiram dar-lhe um dos nomes mais difíceis de pronunciar. Eu nem sei se disse bem. Este dinossauro tem gerado muita confusão e polémica no seio dos cientistas, porque uns acreditam que ele era extremamente gigante e outros dizem que ele era pequeno, apenas tinha uns braços enormes. Esta confusão gera-se porque apenas foi encontrado um fóssil deste animal e foi um par de braços com quase 2,5 metros de comprimento. Por isso, alguns cientistas acreditam que ele teria uns braços extremamente grandes para o corpo que tinha, enquanto outros defendem que o tamanho dos braços dele equivale também a um corpo gigante. Ainda assim, a teoria mais aceitável é que ele teria à volta de uns 12 metros de comprimento e 5 metros de altura. É o tamanho dos braços que torna isto tudo muito complicado, até porque cientistas acreditam que os braços eram utilizados para subir árvores, enquanto outros dizem que ele atacava outros animais com estes braços e enormes garras. E por fim também há quem acredite que ele apenas utilizava os braços para se defender de ataques de outros dinossauros. Por tudo isto, ele merece um honroso segundo lugar na nossa lista de dinossauros mais estranhos que já habitaram a Terra. E por fim chegamos ao primeiro lugar da nossa lista, mas entretanto, se tiveres gostado do vídeo não te esqueças de te inscrever e de deixares aquele like gostoso. E no primeiro lugar está o Epiquelias. Este incrível animal habitou a Terra há cerca de 150 milhões de anos atrás. Acredita-se que o seu peso andaria em torno de 120 mil quilos. Vocês têm a noção do que é que são 120 mil quilos? É muita coisa e poderia chegar até 10 metros de altura. 10, sim, ouviste bem, 10 metros de altura. E não é tudo, os cientistas acreditam que ele poderia chegar até, e preparem-se, quase 60 metros de comprimento. Ouviram bem, 60 metros de comprimento. São para aí uns 5 ou 6 caminhões, eu nem sei. É muita coisa, é quase um campo de futebol de uma baliza à área adversária. A ser verdade, esta teoria não existe nem existiu antes
outro animal que tivesse este comprimento a caminhar sobre a Terra. Sabem aquela expressão de eu vou abanar o teu mundo? Pois é, este dinossauro era bem capaz disso, cada vez que ele dava um passo o mundo deveria mesmo abanar. Este animal terá andado pela Terra na zona onde hoje em dia ficou os Estados Unidos. Seria incrível poder ver este animal ao vivo, ou pelo menos um fóssil intacto deste animal. Infelizmente só foram descobertos alguns fragmentos. Por incrível que pareça, com este tamanho todo ele era um herbívoro, ele apenas comia plantas e erva. Fica a esperança de um dia poder ser encontrados mais fragmentos ou até mesmo um esqueleto completo deste incrível animal. Seria brilhante. Claramente ele merece o primeiro lugar da nossa lista. E bom pessoal, vamos ficar por aqui com o vídeo. Espero que tenhas gostado. Já sabes, inscreve-te, deixa um like e comenta. Vemo-nos no próximo vídeo. Fui!